Momento econômico com o professor Marcos Canhada, falando de economia, direto ao ponto. Satisfação imensa, professor. Oliveira, a satisfação é sempre a minha estar nesse importante canal de comunicação aqui para a cidade de Sorocaba. A satisfação é nossa, professor. Já vamos começar aqui com os assuntos. Não vamos nem perder tempo, porque, na verdade, a gente quer ouvir o professor. E se eu falo aqui, eu perco tempo. Vamos lá, vamos para nada. Vamos lá. Apontando melhora na economia local, a Prefeitura de Sorocaba registrou um aumento da arrecadação de 17,04%, ou seja, R$ 196.722.744,90 a mais no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020. O valor arrecadado saltou de R$1.158.515,34 para R$1.351.230, ou seja, R$1.351.231.290,31 em 2021. Os dados foram apresentados pela Secretaria da Fazenda, Cefaz, referentes ao levantamento das receitas e despesas do município no período. As principais elevações de receitas são oriundas do IPTU, do ITBI, do ISSQN e do ICMS, o que, segundo a Prefeitura, avalia que esse aumento são dos produtos aí manufaturados, ou seja, ela vê como a alta nesta área. Professor Marcos Canhada, números é com o senhor, o nosso especialista. A gente até se enrosca aqui muitas vezes de 1 bilhão para 1 milhão, centavo para reais, mas o senhor esclarece tudo nos mínimos detalhes para a gente, professor. Pois é, Oliveira, a cidade é grande, os números são grandes, né? Vivemos em uma cidade pujante. Sorocaba tem crescido, tem se destacado aí no cenário nacional, uma cidade que cresce de forma muito intensa. Bom, a notícia é legal, né? Estamos aí registrando crescimento de arrecadação, comparando esse primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. Legal. Agora, é importante que a gente sempre pondere esses números, né? Nós estamos falando de um crescimento comparado com um semestre onde nós tivemos uma paralisação do país, de Sorocaba, de uma forma conjugada. Então, esse crescimento intenso, a gente precisa tomar um certo cuidado. Comemorar, sim, o crescimento, estamos demonstrando que estamos caminhando, saindo de toda essa tragédia que vivemos, né, na pandemia, no aspecto econômico, estamos caminhando, isso é positivo, mas esse número precisa ser relativizado, né, 17,04% de crescimento, em relação a um número que caiu bastante no ano passado. Mas a notícia é importante, e do outro lado também tem aí dados da Cefaz demonstrando que está caindo os despenhos. Fico feliz com isso e precisamos acompanhar esse tipo de informação. É muito importante que o gestor público gaste os recursos públicos de forma eficiente, né? Aumenta a arrecadação e gasta essa arrecadação de forma eficiente. Isso sinaliza uma otimização, uma cidade melhor. E é isso que nós, sorocabanos, desejamos, é isso que nós queremos. Otimista aí, vamos acompanhar esses dados aí nos próximos semestres, nos próximos anos. Professor, esse dado me chamou atenção. A Prefeitura, e o senhor também colocou aí, reduz no primeiro semestre de 2021 6% das despesas em relação ao mesmo período do ano passado. Mas essa redução, ela significa que os serviços foram mantidos com qualidade? É uma atenção que devemos ter em relação a isso, né? Exatamente, isso precisamos ponderar, né? Então, precisamos saber se isso foi uma gestão, otimizou-se os recursos, está fazendo o mesmo e até mais,
com menos custo, parabéns, isso é muito importante. Agora, isso nós vamos ver ao longo do tempo, né? Como é que a cidade vai se comportar em relação ao longo do tempo. Então, é um pouco cedo para a gente avaliar aí os efeitos dessa situação. Mas eu fico feliz, né? Quando eu vejo diminuição de gastos, eu fico contente. Eu acho que os gastos públicos, nós sabemos, eles são engessados, né? Ele está muito focado em mão de obra, e é muito difícil gestacionar custos de mão de obra no serviço público, porque eles são rígidos, são fixos, não pode variar, não tem alterações que são possíveis de se fazer quando você precisa reduzir, por exemplo, os custos. Mas fico otimista, Oliveira, vamos acompanhar essa notícia aí. Se o senhor está otimista, então a gente vai em frente. Seguimos a sua linha. Esse assunto o senhor entende, professor. Vamos lá, professor, para outro assunto. As vendas no comércio físico brasileiro cresceram 10,1% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, apontou o indicador de atividade do comércio. Esse foi o maior crescimento semestral desde 2010, disse a Serasa Experian. A alta foi puxada pelo setor de imóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, que cresceram 13,6% no período. Já a retração ocorreu principalmente nos setores de tecidos, vestuários, calçados e acessórios, com queda de 6,5% neste período. E aí, professor? Mesma linha de raciocínio da notícia anterior, né? Notícia boa, crescimento nas vendas, deixa a gente otimista, mas comparado novamente com o semestre da catástrofe, né? Quando começou a pandemia, quando a gente parou, quando todos ficaram em casa e tivemos aquela retração violenta na economia. Mas otimista. Então, os dados realmente estão mostrando que a economia, à medida que avança a vacinação, os índices de internação hospitalar estão diminuindo, a gente tem visto os dados melhorarem com o avanço da vacinação, vai ficando mais otimista, as pessoas vão tendendo a buscar coisas que não buscavam, né? E a alta foi puxada por móveis, então o pessoal parou de comprar, vamos esperar, agora está melhorando, vamos voltar a comprar móveis, eletrodomésticos, informática, né? Então, a economia precisa voltar aos trilhos, ela está voltando aos pouquinhos, né? À medida que a pandemia vai tomando aí um curso que diminui os seus efeitos, a economia naturalmente vai melhorando e vai trazendo esperança aí de uma economia melhor para os próximos meses, para o próximo semestre, para o próximo ano. Professor Marcos Canhada, no Momento Econômico, aqui no Repórter RMS News. Vamos para a última notícia, professor. O Índice Geral de Preços 10, IGP-10, indicador nacional medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou inflação de 0,18% em julho deste ano, taxa inferior aos 2,32% de junho deste ano e a 1,91% de julho de 2020. Apesar disso, a inflação acumulada em 12 meses está em 34,61%, bem acima dos 8,57% acumulados em julho do ano passado. E aí, professor, são tantos índices que o leigo acaba muitas vezes não compreendendo, mas o senhor é o especialista. Bom, aí, Oliveira, fazendo um apanhado aí com as outras notícias, é interessante, quer dizer, a gente vê a economia retomando, crescendo, demanda, aumenta a demanda. A gente tem aí um bicho-papão, que é a inflação, né? Então, estamos aí acompanhando, né, variações, cai, sobe, mas a tendência da inflação no país é de crescimento pela inflação de demanda, né? Como a demanda começa a ficar aquecida, isso normalmente em a oferta estando estagnada, há uma tendência de elevação dos preços. E nós temos aí
temos comentado nas semanas anteriores, o problema da inflação de custo, aumento da energia elétrica, pela escassez de água, aumento do combustível, enfim. Esse é um item que precisamos manter a guarda levantada. E ele é relativo, quer dizer, a economia vai crescer, a inflação aparece na contramão, amedrontando. Então, o governo tem que estar atento, tomando suas medidas de controle, e a população, nós que somos parte das famílias, também atentos para não perder o controle sobre ela. Então, nós vamos observar aí dados, hora de subida, hora de declínio, mas a tendência da inflação no país é de elevação, então precisamos ficar atentos. Professor Marcos Canhada, professor, eu confesso que quando eu comecei a ler essa notícia, eu falei, mas o professor analisou as notícias anteriores, cheio de otimismo, e a gente vê inflação sinalizando aí, nem vou fazer pergunta para o professor, vou jogar a bola direto para ele, para poder entender, e o senhor nos fez compreender sempre com muita sabedoria esse cenário. Professor, um abraço, o senhor continua online nas nossas plataformas, é só conectar e o professor Marcos Canhada lá estará. Um abraço, professor. Obrigado, amigos. Boa semana, felicidades a todos aí na caminhada. Professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e Fatec, conosco aqui no portal RMS News, no Momento Econômico. Você pode acompanhar o professor online nas nossas redes sociais ou no nosso portal rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet.